Boa noite a todos. O Márcio perguntou se eu queria alguma abertura específica antes dele iniciar, de fazer as apresentações. Eu falei para ele, pode deixar que os mentores fazem isso logo na abertura do livro, né? Então não foi diferente. A abertura do livro foi 100% sobre a nossa palestra de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre o tempo, sobre a procrastinação e a necessidade que nós temos de fazer um bom uso dessa virtude. A procrastinação, ela tem um peso muito maior do que a gente dar a ela, como uma mera preguiça ou uma disfunção qualquer, de que a gente adia por qualquer motivo. Então ela tem um peso muito maior. Essa palestra ela é 100% científica e antes de se perguntarem como que eu vou estar num centro espírita e falando sobre ciência, é justamente por isso que a nossa fé é uma fé raciocinada, porque nós precisamos entender a fundo sobre tudo antes da gente julgar tudo como fé ou como tudo como algo somente espiritual. Essas são nossas referências. As obras básicas e as obras complementares espíritas são somente para alguns pensamentos durante a palestra, mas ela é totalmente baseada em artigos científicos e nessa revista chamada Mente e Cérebro, com o tema procrastinação. E se algum de vocês quiserem um link dessa revista após a palestra, eu posso enviar no grupo. Por favor, me lembrem, porque eu não vou lembrar. Claro que devemos entender primeiramente o que significa a palavra procrastinar, né? A origem dela veio do pro, a, para frente, e crastinus, amanhã. Então, literalmente, a gente usa exatamente a etimologia dela até hoje, que é o deixar para frente, né? Deixar para amanhã. Nada mudou. Entendendo, primeiro, o ciclo dessa procrastinação. Como que ele se inicia? Facilmente nós fazemos isso diariamente, ainda mais hoje em dia com as redes sociais. Nesse ciclo está aí o símbolo do Facebook como rede social, porque vem do artigo esse ciclo. Mas claro que hoje existem outras redes sociais muito mais acessadas do que o Facebook. Esse ciclo ele se inicia facilmente. Temos algo muito importante para fazer, mas antes de que faça esse algo muito importante, a gente tem que fazer um cafezinho, né? Até porque tratar de algo tão complicado sem tomar um cafezinho antes não vale, né? Mas aí, quando eu vou tomar esse café, eu lembro que eu tinha que colocar a comidinha pro peixe. Aí eu vou colar a comidinha pro peixe. Coloquei a comidinha pro peixe, eu enxergo lá na pia a louça borbulhando dentro da pia. Vou lavar essa louça. Lavando a louça, eu olho para a lavanderia, tem roupa para lavar. Coloco a roupa para lavar. E aí, de repente, eu pego a roupa que está lavada e levo pro quarto. Chegando no quarto, eu escuto uma musiquinha. Eu falei, gente, que música é essa? Meu Deus, a palestra que eu ia começar e não comecei. Porque normalmente eu coloco música, né? Então, esse ciclo, ele é natural que ele aconteça algumas vezes. Tudo que nós adiamos é procrastinação? Não. E nós vamos entender como. Então, esse é o ciclo natural da procrastinação, porque de repente você se percebe adiando algo. Mas existe uma grande diferença quando falamos de procrastinação e outras funções como preguiça e outras disfunções, tá? A mente intelectual, ela entende, ela só diz isso, só faz. É isso que a mente intelectual entende. Vai lá e faz, qual é a dificuldade? Né? Simples assim. Mas a mente inconsciente, ela não entende. E ela sofre. Então, aí há a primeira diferença da procrastinação. Porque há um sofrimento, há uma culpa, há uma vergonha dentro desse adiamento de tempo. Então, a velha mania de adiar tem algumas diferenças. Dentro da procrastinação, é adiar tarefas, e eu justifico com tarefas alternativas. Eu faço outras coisas em vez de fazer o que tem que ser feito. Mas isso causa um ciclo de ansiedade, culpa e punição. Ansiedade, culpa e punição. Todas as vezes que eu lembro disso, que eu vou adiar, eu sinto a culpa por estar adiando isso. Qual a diferença da distração? A distração é que eu tenho uma tarefa para fazer, mas eu simplesmente esqueço. Falando, nossa senhora, eu tinha que ter feito isso e não fiz. A culpa, a punição, a vergonha, não.
Não há nada disso, eu simplesmente esqueci. E a mesma coisa acontece na preguiça. A preguiça, eu adio esse tempo, porém, não existe nenhuma culpa em fazer isso. Eu posso deitar, assistir uma série por horas e horas e horas e horas e não vou sentir culpa. Eu estou dando um exemplo, porque isso não é meu exemplo. Eu sinto culpa 100%. Desculpa, gente, eu passei sem avisar vocês disso antes. Desculpa de dar essa notícia assim, sem avisar anteriormente. Mas todos nós sabemos que vamos morrer. Porém, por que nós vivemos como se isso não fosse acontecer? Porque achamos que temos todo o tempo do mundo para realizar nossos sonhos, para desenvolver nossos planos, para correr atrás dos nossos projetos, porque nós achamos que temos todo esse tempo. E é com essa dificuldade da mente inconsciente sofrer é que nós vamos entender cientificamente o que acontece na nossa mente. Porque, como eu disse para vocês, na mente intelectual é muito simples de resolver. A gente vai lá e faz. Mas existe uma mente inconsciente que faz esses bloqueios com que a gente possa adiar o que realmente seria muito importante de fazer. Então, se você tem um entendimento de que os trabalhadores da última hora são os procrastinadores, parabéns, nota 0, porque não é. Os trabalhadores não são os procrastinadores. Agora, se você já leu esse versículo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo resplandecerá sobre ti. Essa, sim, é uma boa frase, um bom versículo para um procrastinador. Porque o que a gente faz realmente é dormir. É como se nós morrêssemos ainda com os nossos órgãos funcionando, ainda que tudo esteja funcional, nós estamos mortos por dentro. Quando nós adiamos os nossos planos, quando nós deixamos de fazer o que tem que ser feito. Então, existe uma ilusão do amanhã. E desculpas como um dia eu mudo, semana que vem eu começo, um dia, quem sabe, faço diferente. Mas aí vem as passagens espíritas dizendo totalmente ao contrário. Aproveita, pois, o agora, respeita as oportunidades e não te detenhas. Quem espera pelas condições ideais jamais começa. O tempo nunca vai estar favorável, nunca vai estar perfeito. Pelo contrário, normalmente a gente começa a fazer essas coisas quando parece que um furacão vai desmanchar tudo. E aí a gente tira uma força, ninguém sabe de onde, e faz o que tem que ser feito. Na hora que tudo já está desabando. Por quê? Porque não tinha prazo. Quando não tem prazo, a gente vai empurrando. A gente vai deixando para depois, porque achamos que não vamos morrer. Apesar de a gente escutar isso todo dia na casa espírita, né? Então, vem o vício dessa procrastinação. Como que esse vício acontece? Eu adio hoje, eu me culpo amanhã e eu me anestesio depois. Todos esses slides daqui para frente, eles têm como base científica. Para que eu não precise ficar citando os autores ou os artigos, todos eles estão citados aí embaixo. E após, se alguém quiser ler o artigo totalmente, só me peçam que eu mando o link, tá? Então, dentro dos estudos do que eu adio hoje, estudos mostram que o cérebro prefere recompensas imediatas e evita tarefas como esforço cognitivo alto. É aquela recompensa rápida. Normalmente, o que a gente tem que fazer muito importante e que é a longo prazo, por exemplo, eu decido comprar uma casa. Não é trabalhando hoje que eu vou conseguir o dinheiro dessa casa e, de repente, amanhã eu vou comprar essa casa. Eu preciso de um tempo para isso. Só que, muitas vezes, eu não coloco prazo. E tá tudo bem, eu vou trabalhando, no dia que der certo, a gente está se esforçando, no dia eu quero comprar a minha casa, e a gente vai adiando isso, porque não existe prazo. Só que, muitas vezes, esse prazo se finaliza sem a gente perceber, porque todas as oportunidades passaram e a gente não percebeu, por adiar esses prazos. E aí vem a culpa. A procrastinação está associada a níveis mais altos de culpa e vergonha, que inibe a motivação em vez de ajudar. Então, muitas vezes, a gente sente tanta culpa por não fazer aquilo, por vários motivos que nós vamos entender o porquê. Eu sinto tanta culpa, tanta vergonha, que em vez daquilo ali me incentivar e dizer, vou fazer logo isso e acabou, a gente se repreende mais ainda
e há uma chance maior ainda de eu procrastinar e jogar isso para frente. É como se eu transferisse a minha responsabilidade. E aí, como que eu me anestesio? Muitos procrastinadores recorrem a distrações como forma de anestesiar a ansiedade gerada pela culpa, um mecanismo de fuga emocional. E essa fuga emocional ela pode vir através de todos os vícios possíveis, do cigarro, da alimentação, do álcool, de tudo isso, das drogas. Vem um ciclo repetitivo que nós precisamos entender esses efeitos. A partir do momento que nós descobrimos o que tem que ser feito, é a partir daí que começa um intervalo, um gap aí entre a fase improdutiva e a fase produtiva disso. Essa fase improdutiva, que é a partir do momento que a gente descobre o que tem que ser feito, ok, eu descobri agora como que eu vou fazer para eu comprar minha casa. Existe um intervalo até que eu faça a ação de comprar a casa. A diferença entre cada um de nós é quanto tempo eu demoro nessa fase improdutiva. Nessa fase em que eu fico remoendo o que tem que ser feito, por que tem que ser feito, como vai ser feito. Quanto tempo eu demoro nessa fase improdutiva é que vai diagnosticar realmente o que nós temos. Se é a procrastinação, se é apenas um tempo necessário que a gente realmente precisa para a gente decidir algumas coisas, se é a preguiça, se é a distração, se é qualquer um desses que não seja a procrastinação. Então, o cérebro forma padrões habituais de procrastinação que se reforçam com o tempo, tornando-se um loop automatizado. Eu lembrei dessas estradinhas quando a gente vai ali para os interiores, de tanto o carro passar ali, ele faz uma marca. A mesma coisa acontece no cérebro. De tanto você ficar procrastinando, com o tempo vira um loop. Você não precisa fazer força nenhuma mais para que isso aconteça. É natural procrastinar em qualquer área da sua vida. E aí vem os sinalizadores. O que são os sinalizadores? Nós precisamos descartar os motivos superficiais do porquê que isso acontece, para que a gente possa ir nas camadas mais profundas da nossa mente inconsciente. Porque o que está aqui é muito fácil de diagnosticar com a nossa mente consciente, com o nosso intelectual. Passou disso aqui, aí a gente começa a aprofundar mais o que seria aí esses sinalizadores. Então, existe um corpo mental, um corpo emocional, um corpo físico e também um corpo espiritual. Dentro do nosso corpo mental, o conhecimento técnico, o teórico, as habilidades, a informação, pode ser um motivo com que a gente esteja adiando essa tarefa. Por exemplo, se me colocasse hoje para montar um foguete, provavelmente eu ia procrastinar, porque eu ia dizer, gente, esse foguete não vai sair nem do lugar. Eu não entendo nada de foguete, a NASA vai me mandar para a Lua depois disso. Eu não tenho conhecimento técnico para isso. Eu não tenho habilidade nenhuma para isso. Então, por que eu iria aceitar um convite assim? Muitas vezes a gente se vê forçado, imposto a fazer algo que não queremos fazer e não temos capacidade nenhuma para isso. Isso seria um motivo de procrastinar sem que houvesse algo inconsciente afetando isso. É simplesmente falta de habilidade. O corpo emocional são os nós emocionais, medo, mentalidade ultrapassada, que seria as nossas crenças. Por exemplo, o fato de uma grande amiga vir assistir uma palestra, mesmo não sendo espírita, ela está quebrando algumas crenças e algumas limitações para que ela venha aqui se expor ao conhecimento. Isso acontece naturalmente quando a gente tem decisões e escolhas próprias. Vocês vão ver que isso está totalmente ligado com a procrastinação. A falta de escolha com a imposição de alguma coisa faz total diferença dentro das nossas decisões. E vem o corpo físico, como eu já falei, sobre a má alimentação e o sistema geral danificado. Eu não estou bem. Por exemplo, eu tenho labirintite e fui contratado para eu colocar calha. Como é que eu vou fazer isso? Vou cair lá de cima do telhado. Então, eu não tenho um sistema físico preparado para esse tipo de serviço. Então, é simples que eu vá procrastinar isso. É natural que isso aconteça. Para que a gente não confunda o que seria realmente uma doença, um vício da procrastinação e do que seria normal que acontecesse. Vem também o nosso corpo espiritual.
com as definições do nosso propósito. É algo que eu falo em todas as palestras e falo novamente da necessidade que a gente tem de definir um propósito para a gente. E a primeira pergunta é: eu sou o adulto que a minha criança esperava? Ou eu sou mais do que isso? Ou eu sou menos do que isso? Porque a criança, ela tem grandes sonhos, mas ela não tem limitações. Ela não tem crenças. Ela ainda não se limitou com os padrões da humanidade. Ela é pura. Então, o sonho que ela tem, o desejo que ela tem, fala muito sobre a nossa vida adulta. O porquê de ter bloqueado isso e o porquê de ter levado isso muito mais além. Tem muito a ver com as nossas limitações e as nossas crenças. Qual o nosso propósito primário de vida? Quando eu falo primário, é porque existe o primário e o secundário. O primário é o ser. O que eu decido ser na minha vida. O fato de querer ser um homem de bem, de querer ser um homem íntegro, honesto, paciente, de ter todas essas virtudes, é um propósito primário. E aí depois vem o propósito secundário, que seria o ter, o que está externo, do lado de fora. Mas é simples para a gente entender de que o nosso mundo precisa ser resolvido primeiro internamente, para depois que externamente, como diz Jesus, isso venha como soma para nós. Não há necessidade de buscar tanto isso, sendo que é a plena reflexo do mundo interior. O que estamos fazendo aqui? A nossa necessidade de agir aqui, de ser também o verbo como Jesus foi. Eu estou desenvolvendo meu propósito de vida ou minha condição de vida? Porque são coisas diferentes. Porque o propósito de vida é o ser. A condição de vida é o ter. Então, se eu estou preocupada apenas em desenvolver a minha condição de vida, provavelmente o meu mundo externo não está como deveria ser e eu não estou sendo o adulto que a minha criança tanto desejou. E se há realmente algo que queremos muito fazer, nós vamos querer adiar ou vamos querer antecipar? Quando está chegando aquele parente que a gente tanto espera no aeroporto, a gente quer adiar? Vou buscar ele depois. Alguém faz isso? Ninguém faz. Quando a gente ainda está namorando, que vai lá fazer aquele primeiro encontro, a gente adia isso? Ninguém adia. Ninguém adia o que quer muito. Então, o que a gente tem que parar para pensar é: o que eu quero tanto? Já pensou se eu escolhesse mais coisas que eu quisesse durante a minha vida, durante o meu dia? Como ia ser mais fácil de lidar com isso, de ter boas decisões, de querer fazer, do que o tempo inteiro estar recebendo imposições e fazendo coisas que eu não quero fazer, o tanto que isso se torna pesado e difícil. É muito complicado, né? Esse vídeo, ele vai falar sobre o tempo. Tá? É um vídeo que eu devo ter assistido ele umas 5 vezes, as 5 vezes eu chorei muito. Então se preparem, primeiramente. E o fato de colocar esse vídeo é para que a gente tenha um interesse maior no que seria o valor desse tempo, que muitas vezes não tem como voltar. E como eu falo, se as oportunidades retornarem, elas nunca vão retornar com a mesma bagagem. Então que a gente possa dar um valor mais aguçado a isso. Tech degrees built on tradition, delivered in lightning speed. ECP. Aqui é Ítalo. Makes sense. This isn't just another movie. It's an entirely new beast. Before they turn off all the lights, I won't read you your wrongs.
has gone. I'll tell you good night, close the door. Tell you I love you once more. The time has gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my time to chase the monsters away. Oh, well, I'll read a story to you. Only difference is this one is true. The time has gone. I folded your clothes on the chair. I hope you sleep well, don't be scared. Time has gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my time to chase the monsters away. Sleep a lifetime, yes, and breathe the last word. You can feel my hand on your arm. I will be the last one, so I'll leave the light on. Let there be no darkness in your heart. But I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my time to chase the monsters away. Pesado, né? Saiu daqui, tu. Acho que saiu do controle. Isso. Então, nós já definimos claramente que a procrastinação é uma forma muito mais complexa do que poderíamos imaginar. Então, ela vai muito além de uma preguiça e de uma má gestão do tempo, mas ela vem também acompanhada da ansiedade, baixa autoestima e muito medo do fracasso. A psicologia também fala sobre a infância de crianças que foram muito criticadas, muito exigidas, e aí na fase adulta ela acaba adiando muitas coisas para que ela não receba um feedback ruim. Por exemplo, se eu fui muito criticada na infância, quando adulta eu tenho a escolha de não ser. Então eu acabo não fazendo para que eu não receba essa crítica.
O medo, esse medo que paralisa, é um medo que ativa áreas dos cérebros que impedem decisões conscientes. Então, essas decisões conscientes, elas passam por um filtro chamado amígdala cerebral, que está aqui no nosso lóbulo temporal. A amígdala cerebral, ela armazena as nossas emoções e as nossas memórias. E o que acontece é que quando nós temos a percepção de algo, nós vemos algo, uma situação, uma pessoa, uma fala que ouvimos, tudo isso passa pela amígdala cerebral e ela faz com que essa percepção mude totalmente, porque lá está armazenado emoções e traumas da nossa infância, que é onde a psicologia trabalha, e faz com que essa percepção mude a realidade, e aí chamado de realismo afetivo, porque nas emoções não apenas influencia nossos julgamentos, mas também pode alterar o conteúdo real de nossa percepção, um fenômeno conhecido como realismo afetivo. Então, tudo que nós percebemos e que nós julgamos não é tão real como nós possamos entender ser. A procrastinação e os fatores externos. Aqui nós vamos entrar totalmente na revista, tá? Mente e Cérebro. E vocês vão ver que existe a procrastinação ligada a muitos outros fatores além desses. Então, primeiramente, aqui a gente vai falar sobre os fatores externos, que lá, para Bauman, é tentadora a possibilidade de escolher entre a aparente profusão de opções que o mundo atual nos oferece. Ou seja, quando nós falamos desses fatores externos, nós tendemos a adotar atitudes que confirmam a nossa falta de sorte. Ou seja, eu transfiro essa responsabilidade. Eu não vou fazer por isso ou por aquilo. Então, você começa a justificar o fato de você estar adiando isso. E quando a mente crê que realmente aquilo existe, aquela percepção que eu tenho sobre aquilo é real, ela se torna real. Então, vira um motivo pelo qual eu faço esse adiamento das minhas tarefas. Cultivamos a ilusão de que tudo deve ser fácil, múltiplos e sem perdas. Assim, focar em um único objetivo que exige esforço, eu estou seguindo. Costuma ser considerado entediante e exageradamente sofrido. Eu faço uma justificativa tão real de que é impossível fazer aquilo que realmente aquilo se torna impossível. E aí a conclusão prática disso é a procrastinação se fortalece quando transferimos a responsabilidade para fora, cultivamos a ilusão da facilidade ou evitamos o desconforto de escolhas difíceis. Romper esse ciclo exige consciência e disposição para encarar a realidade como ela é, com esforço, perdas e ganhos. Quando a gente fala que exige um ciclo de consciência, é para isso que existe esses estudos científicos. Nós precisamos trazer à consciência o que está no inconsciente. Porque enquanto estiver no inconsciente, você vai achar que é uma atitude sua normal. Você vai levar aquilo como algo natural. E aí, com os estudos científicos, nós percebemos que não é natural. Nós precisamos trazer isso para a consciência para que isso seja tratado. Porque eu não posso resolver um problema que eu não sei que existe. Eu preciso saber que ele existe primeiro. E aí vem a procrastinação e as escolhas, e eu achei isso aqui surreal. Nos Estados Unidos, demonstrou que pessoas que acreditam dominar as adversidades e ter alguma possibilidade de escolha, por mais desagradável que fosse a tarefa a ser cumprida, eram mais propensas a insistir na sua realização. Então, o que ele quer dizer com isso? Na tradução prática, quando sentimos que a decisão de realizar uma tarefa é nossa e não imposta, acreditamos que somos capazes de superar os obstáculos, nós procrastinamos menos. O contrário acontece quando existe uma imposição, quando dizemos, tem que fazer assim. Então, normalmente, o que a gente faz com as crianças? Normalmente eu, que sou controladora. Tem que fazer assim, pronto. É não e acabou. Então, normalmente, nós, pais, começamos a montar essa mente procrastinadora nas crianças. E mais na frente a gente vai ver que também tem gene, a procrastinação também está ligada a genes vindos dos nossos ancestrais, dos nossos pais. Olha a importância disso. Quando a gente tem escolha,
nós tendemos a procrastinar menos. Então, nesse estudo, eles juntaram pessoas e essas pessoas precisavam decidir. As pessoas que eles deram escolhas, você tem essa e essa opção. E outro grupo, eles não deram opção. Tem que se fazer assim e acabou. Eles entenderam que as pessoas que tinham mais escolhas, quanto mais escolhas tinham, mais elas realizavam a tarefa. Fazendo com que eles percebessem a importância de vermos possibilidade nas coisas. Porque se eu tenho que fazer algo muito importante, mas eu me vejo imposta àquilo, é muito maior a tendência de eu procrastinar do que eu realizar essa tarefa, mesmo sabendo que ela é importante. E o contrário é mais engraçado ainda. Mesmo dando errado muitas coisas no momento das escolhas, desses grupos que tinham escolhas, só de saber que foi eles que escolheram, que não foi imposto, eles não tiveram nenhum grau de insatisfação. Nenhum. Mesmo dando errado. Por quê? Fui eu que escolhi. Agora, o fato dos que foram impostos, primeiro, transferiram a responsabilidade. Mas eu tinha que fazer assim? Se fosse eu, não ia fazer assim. Então, o fato da gente ter escolhas, e para isso, não precisam com que as pessoas dê essas escolhas para nós. Nós precisamos ver as possibilidades nas coisas. E é por isso que a gente fala que o universo tem possibilidades infinitas. Olhando dessa forma, a gente vai começar a entender mais por que a gente adia. A procrastinação versus o gene, que eu falei para vocês. A impulsividade, mesmo parecendo ser oposta à procrastinação, porque o impulsivo ele vem e já quer fazer. Ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz. O procrastinador ele fica adiando. Porém, todos dois têm uma mesma questão. Querem recompensas rápidas. O procrastinador, quando adia, ele fica fazendo outras tarefas. Então, ele está tendo recompensas rápidas. Ele vai lá comer um chocolate, ele vai lá tomar um café, ele vai lá assistir uma TV, uma série, enquanto ele descansa. Minha mente está cansada, não vou fazer agora. Ele está tendo também esses prazeres rápidos. A mesma coisa do impulsivo. Mas o que eles encontraram nesse estudo? Genes que vieram dos pais. Pais impulsivos também nascem filhos impulsivos que futuramente vão ser procrastinadores. Por quê? Essa impulsão desse pai vem desses pais que precisavam fazer tarefas e tinham poucas escolhas, necessitavam sobreviver e tinham que fazer muito rápido o que precisava ser feito. Eles faziam as coisas muito por impulsão, sem pensar, porque havia muita necessidade nos nossos ancestrais. Hoje a gente tem uma vida muito mais facilitada, com muito mais informação, com muito mais conhecimento, com muito tudo. Eles não tinham essa opção. Então, normalmente, esse gene é transferido e, através desse gene da impulsividade, eles acharam também o da procrastinação nessas mesmas pessoas. Há indícios de que haja uma sobreposição genética entre procrastinação e impulsividade. Isso significa que os traços não se manifestam sozinhos. A procrastinação seria, sim, um subproduto da evolução da impulsividade. E o que a gente vai ver aí é que a procrastinação ela está a fundo de todas as doenças mais severas, porque há um início com a procrastinação, com esse adiamento de tempo, tanto na depressão, na ansiedade, em outros transtornos mentais, todos eles foram encontrados a procrastinação como base disso tudo. Porque uma coisa é a gente adiar pequenas tarefas, outras coisas é a gente começar a adiar coisas muito importantes. E aí, como que funciona? Como eu já expliquei para vocês aqui, a questão da impulsividade, da procrastinação, essa questão das recompensas rápidas é algo que acontece nos dois mundos aí, da impulsividade e da procrastinação. Logo, quem é impulsivo tende a buscar gratificações imediatas e por isso evita tarefas mais exigentes, mesmo sabendo que são importantes. Esse comportamento repetitivo leva à procrastinação. A procrastinação e a impaciência. Ei, meu Deus, agora. Judiou todo mundo. Quem é paciente aqui? Ixi, eu não achei que fosse tão grave. Levantou a mão? Ah, tá, tem uns 3 ali só, né? Então, todos estão escapes disso, o resto está tudo aqui.
Se você se torna impaciente e irritado quando tenta modificar seu jeito de agir, tem pouca chance de ter sucesso. Vem de novo a questão da paciência. Precisamos dela para que as coisas sejam resolvidas como tem que ser. Tudo que a gente faz com impulsividade, a gente faz sem pensar e normalmente vai dar zebra no final, né? E aí vem a procrastinação e o perfeccionismo, que tem muita relação com todos os outros aqui. Pessoas propensas ao perfeccionismo que se sentem pressionadas pela opinião alheia e temem ao fracasso. Isso, apesar de parecer contraditório, é uma forma de defesa. Você se defende com o medo de fracassar, o medo de sentir vergonha, o medo de dar errado. Então você acaba não fazendo. E aí vem a procrastinação e os prazos. Isso aqui é espetacular. O nosso cérebro tende a dividir o tempo em categorias, considerando o final do mês ou da semana uma forma de driblar esse funcionamento é criar um calendário que considere apenas os dias corridos. E aí o que é isso? Uma vez de ver o tempo como uma linha contínua, o cérebro tende a dividi-lo em ciclos, como começo e fim da semana, início e fim do mês, segunda-feira como recomeço, primeiro mês como um novo ciclo. Então a gente faz isso direto. Ninguém quer começar nada no meio da semana. Começar a dieta, segunda eu começo. Vou começar a academia, segunda-feira. Né? A segunda-feira, aí todo mundo fala que a segunda-feira é cansativa. Como que é o tamanho da responsabilidade da segunda-feira? Nós joga tudo para segunda-feira, como é que não pesa? E aí vem que acabamos deixando tarefas importantes para depois, esperando como um recomeço ideal. Na segunda eu começo, mês que vem vai ser diferente. E aí o tempo passa. Nesse meio você pode morrer e nem realizar. E aí criar um calendário pessoal contínuo, focando nos dias corridos, sem considerar começo e fim da semana e mês. Isso quebra a ilusão do depois e ajuda a manter a constância, evitando o auto-engano dos recomeços simbólicos. Ou seja, eu vou fazer uma dieta? Que dia é hoje? Dia 1º. Quantos dias eu vou precisar para perder tantos quilos? Hoje é dia 10, hoje é dia 37, hoje é dia 14. Não contem os dias da semana e nem os dias do mês. Faz um calendário individual para qualquer coisa que a gente queira realizar, com prazos curtos, porque se for prazos longos, normalmente a gente vai jogar para o último mês ou para a última semana, quiçá o último dia. E aí, como mudar isso? Primeiro, sinta-se no controle de sua vida, porque todas as pesquisas foram fatídicas no controle da nossa vida. Se nós acharmos que alguém está impondo as nossas realizações, que alguém está decidindo por nós, que alguém está à frente das nossas decisões, nada do que façamos vai ser realmente o que queremos fazer. E isso vai ser feito com insatisfação, muita insatisfação. Segundo, mantenha-se os objetivos claros, fale sobre suas dificuldades, visualize outras opções, estude estratégias. Deixe bem claro na sua mente, consciente, o que você realmente quer fazer e por que você quer fazer. Não planeje metas com prazos longos ou pior, sem prazos, fracione-os. Por que eu estou falando isso? Eu assisti uma palestra magnífica no TED, no canal do YouTube, onde o apresentador falava sobre a procrastinação. E ele disse que ele fez um blog falando sobre isso, e ele postou no blog as suas dificuldades que ele tinha com a procrastinação. E ele fez de uma forma muito engraçada. A palestra dele é espetacular, você ri do começo ao fim. E aí ele entendeu que as pessoas iam levar a procrastinação como algo leve, assim, nossa, eu adio muitas coisas, eu faço isso direto. Mas não, o que ele recebeu foi milhares de e-mails de pessoas sentindo uma dor absurda pelo tempo que perdeu, pelas oportunidades, pelo prazo que já não tinha mais, inclusive pessoas mais velhas. Por quê? Não tinha prazo. E aí o que ele disse? Não faça nada sem prazo. Tudo precisa ter prazo. Se a gente deixa a meta aberta, como diz a Dilma, a gente não vai conseguir.
Aí ela fala, aí a gente dobra a meta. E é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente não consegue a meta, a gente dobra a meta. Porque não tem prazo. Se não tem prazo, eu posso fazer amanhã, eu tenho mais coisa importante para fazer hoje. E o deixa para amanhã, você chega na velhice sem realizar praticamente nada do que era necessário. Responsabilize-se pelo seu futuro. Não há inimigos externos. Então, não há desculpas, não há justificativas, não há nada mais importante do que você realizar o que você veio para realizar, o que você veio para fazer. E aí, quando retornamos o que levamos, retornamos ao mundo espiritual como quem acorda no meio de uma missão incompleta e bem dolorosa, com ideias que desejávamos realizar, mas adiamos, com virtudes que necessitávamos desenvolver, mas deixamos para depois. E aí, nos domínios da mediunidade, eles dizem o seguinte: o corpo é o escafandro da alma. Desperdiçar o tempo na Terra é como perder oxigênio no fundo do oceano. E esse escafandro, ele é uma roupa de mergulho, que antigamente era chamada assim. Hoje já tem um cilindro de oxigênio, mas antigamente era chamado assim. E o que acontece se você rasga esse escafandro no fundo do mar? Você perde o oxigênio. Então, o que eles querem dizer lindamente, como sempre, nas passagens, é que desperdiçar o tempo na Terra é como perder o oxigênio no fundo do mar. Nós morremos. Não interessa que teu corpo continue andando, falando, respirando, comendo. Você está morto por dentro. A partir do momento que você acredita de que não há mais nenhuma possibilidade, de que não dá para ser diferente e que não dá para mudar. A partir do momento que nós acreditamos de que há essas possibilidades, elas irão surgir, elas irão se abrir e nós vamos conseguir sim fazer o que viemos para fazer, ser um homem de bem. Obrigada, boa noite.